Olá, então daqui sou o Luís Costa da Apicosta e vamos então experimentar uma prensa de moldar ceras caseira. O que eu gosto de explicar a quem ainda nunca fez é o seguinte: a cera tem que estar a derreter, neste caso não é em banho-maria, é em cima de um fogão elétrico. No caso de ser em banho-maria, às vezes é melhor para quem utilizar um fogão em gás. A cera convém ter uma certa temperatura para ela poder derreter, mas aqui dentro da cera há que ter atenção e nunca a deixar borbulhar, ou seja, assim que começam a aparecer umas pequenas borbulhinhas, a cera já começa a ficar quente demais, o que não é bom para os moldes porque depois pode agarrar e não ficar bem moldado. A parte da prensa manual, eu normalmente utilizo sempre água e mel, ou seja, uma parte de mel para duas partes de água, molho o pincel sem escorrer e depois convém passar pela prensa toda e esfregá-la bem. Não precisa de muita quantidade, mas sim de estar bem molhada, ou seja, estar bem espalhada. Mais um bocadinho pouco na parte de baixo. Eu tento espalhar primeiro a água, depois passo então a esticá-la para ficar mais uniforme. Quando temos a prensa bem molhadinha, não em muita quantidade, mas então uniforme, vamos então à cera. Eu normalmente gosto de ter uma mão na prensa para, ao vazar a cera, ficar logo a jeito de poder fechar. Vou dar aqui mais uma voltinha ou duas para a cera apanhar ar, para não estar quente demais. Vou encher uma concha de cera, depois cada pessoa pode utilizar a sua própria medida. Esta é uma medida que eu achei que serve para fazer uma folha de cera completa e vamos então vazá-la dentro da prensa de moldar as ceras. Tentamos espalhar e rapidamente fechamos e pressionamos durante 10 segundos, mais ou menos. Então é assim, agora vamos esperar algum tempo, é assim, não tem um tempo exato, é alguns segundos, até nós vermos que esta cera que sobrou já nos começa a ficar colhada, ou seja, começa a ficar rija. Isto foi a cera que sobrou, que nós com uma espátula vamos eliminar o excesso e que depois vai ser reaproveitável. Esta cera que é reaproveitada, podemos pôr novamente dentro do sítio onde estamos a derreter a cera e podemos voltar a aproveitá-la. Assim que acabamos de tirar estes excedentes, ela às vezes pode não querer abrir muito fácil, basta enfiar a pontinha da espátula e fazer assim devagarinho, torcê-la e ela automaticamente vai descolar e vamos ter então a folha de cera moldada. Estas partes às vezes têm tendência a querer agarrar, nós levantamos ligeiramente e vamos mexendo um bocadinho a um lado, um bocadinho a outro e ela vai soltar. Então aqui temos a nossa folha de cera moldada na prensa caseira. Vou pousar aqui. Estas pontinhas que às vezes ficam coladas podemos tirar com a espátula. Só o que fica mais próximo aqui à zona do cimento é que temos de ter cuidado, porque o cimento é resistente até um certo ponto. Se não queremos estragar a nossa prensa, há que ter um bocadinho de cuidado. Agora,
basta cortar com o excedente pela zona onde termina o desenho. A cera fica marcada, ou então, se nós quisermos, para fazer mais rápido e para ficar um bocadinho mais prático, podemos utilizar uma régua para fazer este efeito. Os excedentes voltam para o tacho e aqui temos nós a nossa folha de cera das nossas próprias colmeias, neste caso medida reversível.